Olá, meus cumprimentos a todos. No tema de hoje, eu vou abordar um assunto interessante, que é o seguinte: é a teoria da evolução. Quando nós falamos em teoria da evolução, imediatamente surgem dois nomes importantes de dois naturalistas, né? Um, Lamarck, e o outro, o Charles Darwin. Tá? Muito bem. Eles desenvolveram determinadas teorias. A do Lamarck foi meio que superada pelo advento da do Darwin, que é um pouco mais abrangente. Quer dizer, uma contém a outra, né? Dentro de uma certa medida, uma contém a outra, depende só de como se olha, tal. Mas veja, não é essa a discussão. O problema é o seguinte: Darwin ele explorou as leis naturais da evolução através de muita observação, tá? Você imagine que ele ficou viajando pelo planeta, né? Num navio, o tal do Beagle, né? Ele ficou 5 anos numa expedição coletando informações, fazendo desenhos, fazendo suposições, é algo assim inimaginável para os nossos tempos, né? Numa época que não tinha é, fotografia, não tinha computador, era uma coisa assim realmente de um aventureiro, de um abnegado para tentar descobrir alguma verdade sobre a evolução. Muito bem. Aí ele desenvolveu toda uma teoria que a gente sabe, aprende um pouco no ensino médio. Tal. Só que, veja, ele era uma pessoa, um cientista, muito bem conceituado no Reino Unido, na Inglaterra, né? Porque ele vinha de uma família abastada, ele era um homem rico, ele tinha algumas influências e tal. Aí o que ele fez? Toda a teoria dele é baseada no aspecto material. Observações, muita observação, muito refinamento analítico, né? Era um homem realmente profundo conhecedor de uma análise, então ele conseguia fazer ligações entre duas situações e tal. Só que, paralelo a isso, existia um outro naturalista, só que não era tão conhecido, não era originário de família rica, era um batalhador também nesse aspecto, que é o Alfred Russel Wallace. Tá? Veja, ele fez uma teoria onde começa a surgir a possibilidade de a evolução se dar também num plano extrafísico, num plano extrafísico, imaterial. Né? E ele deixa isso muito claro na explanação das ideias dele. O que acontece? Simultaneamente, ele e o Darwin trabalharam isolados um do outro, um não sabia da existência do trabalho do outro, porque o Darwin estava simplesmente compilando informações para, posteriormente, fazer uma publicação de um artigo, de um livro. Né? E o Wallace, a mesma coisa, só que o Wallace não tinha a mesma penetração no mundo acadêmico que o Darwin. Só que, veja, o Wallace chegou a mandar muita carta, muito documento, muito artigo para a apreciação do Darwin. E o Darwin percebeu que os dois estavam trabalhando na mesma lógica, iam desaguar no mesmo tipo de conclusão. Né? Só que, veja, o Darwin é mais no campo material e, enquanto Wallace, com
uma abertura para o campo da imaterialidade, o campo da espiritualidade, né? O campo de uma dimensão, não é bem dimensão a palavra, mas vamos ficar com ela, uma dimensão paralela. Então, o que acontecia? As espécies, elas tinham, sim, um padrão de evolução no campo material, mas algumas modificações muito interessantes eram feitas em um outro lugar, em uma outra, que não deixavam rastros. Quer dizer, a mudança acontecia e daqui a pouco parecia que havia sido dado um salto. Não, na verdade, alguma mudança mais sofisticada ficaria no campo imaterial, no campo da espiritualidade. Hoje nós podemos pensar dessa forma, mas em torno de 1850 não era, nem se pensava nisso, né? Aí veja, o Darwin e o Wallace correram juntos, um tentando ajudar o outro. Só que quando o Darwin percebeu que ele precisava publicar o seu livro, porque o Wallace estaria logo em seguida publicando, ele publicou, tá? A Origem das Espécies, um livro muito famoso, um livro maravilhoso e tal, só que com a explicação sumamente material. E essa explicação, essa tese, né, ela foi apreciada pela Real Academia de Ciências, onde o Darwin tinha tráfego, ele tinha influência, ele tinha conhecimento, né? Mas veja, em uma época excessivamente material. A gente está falando de uma época em que o Reino Unido dominava o mundo. A Revolução Industrial estava acontecendo. Quer dizer, só se pensava, só se filosofava a respeito da materialidade, do ganho, do lucro, da fabricação de coisas, de vender, de comprar, de transformar. Quer dizer, aí veja, essa teoria do Wallace, que trafega um pouco pela espiritualidade, ela não encontrou eco na Academia de Ciências, né? Então ela foi meio que rechaçada, ela foi meio que deixada de lado, em detrimento do conhecimento que ela poderia dá para a humanidade. Só que a humanidade não estava pensando exatamente nisso naquele momento histórico. Estava mais ligada a transformações do material, né? Quer dizer, descoberta de novos materiais, de novas ligas, metais, combustíveis, máquinas. Então, era um mundo muito para o lado da materialidade. E o Wallace foi meio esquecido, foi meio relegado, foi meio colocado de lado, apesar de ele apresentar uma outra possibilidade. Hoje, se nós formos com a visão espiritual, né, espiritualista, cósmica, nós vamos perceber que o Wallace tinha muita razão, só que ele não foi muito aceito, ele foi colocado de lado, ele foi colocado, como a gente diria hoje, colocado na geladeira, entendeu? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: se vocês começarem a tentar achar alguns artigos do Wallace na internet, tem muita coisa para se estudar, dá para se perceber uma clara noção da existência dos chamados campos morfogênicos, da manipulação energética, das modificações nos campos morfogênicos em uma outra parte, uma outra plataforma da existência, que é a existência espiritual. Então, a origem das espécies, ou a modificação das espécies, ela passa, sim, por manipulações
extracorpóreas, né? A evolução é dada em dois mundos. Existe até um livro do Chico Xavier, né? Mas que tem esse título, Evolução em Dois Mundos. E aí fica bem claro, mas é um livro mais complexo, né? Demanda de conhecer um pouco mais da química, da física e tal, mas fica claro que toda a evolução estrutural da química, da física, né, das adaptações biológicas, não foi feita só no plano material. Né? Mas hoje eu queria só conversar com vocês sobre as duas teorias. Teoria de Darwin, que é bem materialista e foi aceita pelo momento histórico, e a teoria do Wallace, que eu não diria que ela foi refutada, mas ela não foi bem recebida, bem agasalhada pela academia, porque a academia estava num momento de enxergar o mundo como exclusivamente material. Tá bom? Então, o vídeo de hoje é isso. Gostaria que vocês deixassem alguma pergunta ou alguma dúvida, um esclarecimento nos comentários e nós vamos nos falando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.